Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o irmão Edson Queiroz. Desculpa, a voz está meio grossa. Uma virose, eu acho, inflamou um pouco a garganta, mas isso não vai me impedir de falar da palavra de Deus hoje. Eu quero te convidar para meditar em um texto que está em Mateus, capítulo 7, versos 24 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se rio e deram de impacto contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava sendo edificada sobre uma rocha. Ela havia sido edificada sobre uma rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa na areia. E vieram os ventos, veio a chuva, a tempestade bateu nela e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Aqui é uma parábola, meus amados, e nessa parábola nós encontramos um ensinamento profundo sobre duas realidades, sobre dois tipos de pessoas. Aquelas que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, essas são comparadas a pessoas sábias, prudentes, e quando vem a tempestade, a chuva, bate nessa casa, ela não cai porque ela está edificada sobre a rocha. E nós sabemos que a nossa rocha é Jesus Cristo. E o que são as chuvas, o que são os ventos? Significa dificuldade na vida dos seres humanos. Provas, lutas, tentações, provações pesadas. Mas você está edificado sobre a rocha. Ela vai ter, em algum momento pode tremer, em algum momento pode soprar com bastante força. Mas não se esqueça que a nossa rocha é Cristo e você não vai cair. Diante das lutas você não vai cair. Diante do desemprego, dos problemas familiares, dos problemas desta vida, você vai ficar firme. Porque você está edificado sobre uma rocha. Essa rocha, que é Jesus Cristo, ela serve para ser aplicada para todas as áreas da tua vida. Na tua área financeira, na tua área familiar, na tua área conjugal, na educação dos teus filhos. Se você edificar a tua vida em todos os aspectos, em todos os campos, emocional, espiritual, financeiro, conjugal, social, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Os ventos vão vir, as chuvas, tempestades virão. Mas você, não esqueça, você está edificado com a sua vida sobre a rocha. E o que significa aquela pessoa que edificou a sua casa sobre a areia? Significa pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam. Quando vierem as tempestades, as chuvas, problemas, dificuldades, as lutas, tribulações dessa vida, ele não vai suportar. Porque a sua casa está edificada sobre a areia. E a areia pode ser diversas coisas aí. A gente pode trazer diversas reflexões sobre o que pode ser essa areia. Essa areia é algo falso, algo ilusório, algo frágil. Muitas pessoas se estribam no seu próprio entendimento, na sua riqueza, no seu dinheiro. Mas diante da luta, da dificuldade, muitas vezes isso não vale de nada. Às vezes a pessoa morre e fica até para outro. Logo, logo você é substituído, você é descartado. O importante é que você tenha uma experiência com Deus, é que você coloque a sua vida diante da rocha, porque as dificuldades virão, as chuvas virão, as tempestades virão. Mas se você estiver edificado com a sua casa, que é a sua pessoa, que é você, sobre esta rocha que é Cristo, você vai passar pelas dificuldades, pode até balançar. Os discípulos estavam num barco com Jesus em alto mar. E começou uma chuva, uma tempestade, Jesus estava lá. E eles tentaram de todas as formas, com a sua mão, tentaram. Eles eram experientes, pessoas experientes na navegação, na arte da navegação. Porém, eles não conseguiram. Muitas vezes também tentamos com o nosso braço, com a nossa experiência, com a nossa força, com a nossa perícia, mas não conseguimos. Jesus estava lá. E ele disse: mestre, perecemos, não vai fazer nada. Jesus estava lá só passando pano, estava ali verificando como é que eles iam agir. Muitas vezes, Jesus também permite que você passe por algumas tribulações, tempestade, para saber como é que você vai agir, como é que você vai usar a sua fé, como é que está o seu alicerce. E Jesus Cristo se levantou, foi lá na ponta do barco, levantou a mão e disse: vento, cala-te. E naquele mesmo instante houve bonança, a tempestade parou. Ele olhou para os seus discípulos e disse: homens de pequena fé, até quando vocês vão duvidar de mim? E os discípulos atônitos, admirados, com os olhos arregalados: quem é esse que até os ventos lhe obedecem? Não só o vento, mas se os demônios vierem contra ti, os problemas, as dificuldades, todos terão que obedecer a Jesus. Eles só vão até onde Cristo permitir. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você esta manhã. E que Deus te abençoe, Deus te guarde, te ilumine. Amém. Valeu, até a próxima.